1 Timóteo 4, na Nova Almeida Atualizada diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é a de que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos e especialmente dos que creem. Ordene essas coisas, ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para o dom que você recebeu, ao qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas, dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Amém? Palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero voltar aqui ao verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus irmãos e minhas irmãs, o ensino é pilar fundamental da Igreja de Cristo. Desde o seu nascimento, quando Jesus fala aos seus discípulos, quando está sendo assunto aos céus, ele ordena aos seus seguidores para que eles ensinassem as pessoas a guardar todas as coisas que ele havia mandado. Esse mandamento é importante. Muitas vezes, Mateus 28, 20, nós só lemos a primeira parte e pregamos sobre a primeira parte, que é o ide, que é o anunciar. Mas há aqui no complemento essa parte importante que é ensinar. Isso, portanto, é um pilar fundamental da igreja. A igreja anuncia o evangelho, a igreja prega a palavra viva de Deus, mas ela precisa também ensinar os seus discípulos, ensinar os seus seguidores. E quando nós lemos sobre ensino aqui no texto bíblico, o ensino não é apenas a transmissão de informações. O ensino não é apenas a transmissão de conhecimento, mas o ensino bíblico é transformação de vidas. O ensino bíblico é aplicar a sã doutrina e a prática piedosa para a transformação de vidas. Portanto, esse é um pilar da igreja. A igreja não pode prescindir deste fundamento importante que é o ensino. Neste texto bíblico que lemos, em especial o verso 16,
o apóstolo Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a dar atenção especial ao ensino e ao ensino correto. E aqui Paulo reconhece que o ensino tem algumas implicações eternas, duradouras para a vida inteira, tanto para quem ensina, quanto para quem recebe o ensinamento. E essas exortações de Paulo são poderosas para a igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. A primeira carta de Paulo a Timóteo é chamada carta pastoral. E ela foi escrita exatamente porque Timóteo liderava, ainda muito jovem, ainda muito moço, a igreja em Éfeso. E Paulo, preocupado com Timóteo, preocupado com o exercício pastoral de Timóteo e a forma como a igreja, a congregação de Éfeso via o próprio Timóteo, Paulo então exorta, orienta para que Timóteo pudesse perseverar no ensino da sã doutrina. As cartas pastorais são cartas que orientam os líderes da igreja para poderem, de alguma forma mais específica, conduzir a igreja de Jesus, enfrentando os desafios teológicos, enfrentando os desafios éticos, enfrentando os desafios do seu tempo e especialmente os desafios pastorais. Por isso aqui no capítulo 4, Paulo chama a atenção de Timóteo sobre o perigo dos falsos mestres, os falsos ensinadores, e especialmente o perigo das doutrinas enganosas que acabam entrando e ameaçando a comunidade cristã. O verso 16, que é o encerramento dessa parte desse capítulo, ele é um chamativo imperioso para que nós possamos ter a atenção em empenhar, como crentes em Cristo Jesus, a nossa vida, o nosso ministério, ao ensino, ao discipulado, à transmissão fiel da palavra do Senhor. Esse texto, portanto, nos traz algumas informações importantes para entendermos a relevância do ensino na vida da igreja. Primeiro, como eu disse, o texto inicia fazendo uma alerta sobre os falsos ensinadores. O surgimento de falsos mestres que chegam para afastar os fiéis da fé em Cristo Jesus. E Paulo utiliza algumas expressões pesadas, ele vai chamar de espíritos enganadores e de ensinos de demônios. Percebam aqui como Paulo, ele trata isso de uma forma muito forte, muito densa, para dizer que os falsos ensinos são transmissões de demônios. Nós, como igreja cristã, nós, como igreja reformada, temos enfrentado falsos ensinos. Hoje, a igreja evangélica brasileira tem crescido a olhos vistos, mas será que de fato a igreja evangélica brasileira tem se pautado no verdadeiro ensino da palavra de Deus? A preocupação de Paulo com a jovem igreja de Éfeso e com o jovem pastor Timóteo é para que os falsos mestres não corrompessem a fé daquelas pessoas, proibindo coisas que Deus não proibiu, colocando coisas para que aquela comunidade pudesse seguir que não estavam no script do próprio Cristo. Por exemplo, proibir o casamento, como diz o texto, ou então proibir determinados tipos de alimentos, como se proibir o casamento ou proibir determinados tipos de casamento levariam a pessoa para o céu ou para a eternidade. Paulo está dizendo que esses ensinos, e aqui é apenas um exemplo daquela época, mas nós podemos trazer para os dias atuais e também colocar que temos muitos falsos ensinos sendo colocados no meio evangélico como um todo, exigindo que façamos isso, façamos aquilo, exigindo que nós tenhamos determinados comportamentos ou que aceitemos determinados imperativos sobre nós. E esse é um perigo.
E o texto bíblico nos faz o alerta sobre os falsos mestres. Mas o texto também nos chama a atenção para que aqueles que estão à frente da igreja, aqueles que lideram a igreja, possam de fato atuarem para expor as verdades. Por isso, do verso 6 até o verso de número 10, Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele seja um bom ministro, e para ser bom ministro não é arrebanhar uma multidão de gente. Ser um bom ministro não é ter uma grande oratória. Ser um bom ministro não é ser aquele pregador que arrebata as pessoas e levam as pessoas ao terceiro céu. Paulo diz que o bom ministro, no verso 6, é aquele que alimenta a igreja com as palavras da fé. Ensine, exponha as verdades e serás um bom ministro. Rejeite as fábulas profanas. O foco precisa estar na piedade, na vida santa e dedicada, e não em invencionices. E me perdoem, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo evangélico hoje está cheio de invencionices. A toda hora nós vemos e acompanhamos tantas invencionices para buscar gente, para trazer, atrair, para fazer isso, para fazer aquilo. E isso é muito perigoso, porque isso acaba se transformando em fábulas. E fábulas são apenas histórias da carochinha. O evangelho da cruz desaparece. O evangelho que exige uma renúncia, o evangelho que exige seguir a Cristo, desaparece. E Paulo está dizendo: instrua na verdade. A piedade precisa ser a prioridade, ela tem valor, não só nesta vida, mas ela tem também valor para a vida eterna. O verso 8 é muito claro nisso. Fiquem firmes nessa promessa na piedade. Mas o texto também traz alguns exemplos práticos para aqueles que lideram. O verso 11, Paulo diz: ordene e ensine com autoridade. Timóteo era muito jovem, e talvez na tradição ainda judaica, e na igreja de Éfeso havia muitos judeus recém-convertidos, ele talvez não fosse muito bem aceito por ainda ser jovem. E Paulo diz para Timóteo: olha, você vai superar a sua juventude através do seu comportamento, através da palavra que você expõe, do seu amor, da sua fé e da sua pureza. Por isso, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Para que Timóteo fosse reconhecido pela comunidade, ele precisava se dedicar à leitura pública das Escrituras. A igreja precisava vê-lo expondo as Escrituras. A igreja precisava olhar para ele como pastor, aquele que expõe. Dedique-se ao ensino, tarefa primordial para a liderança da igreja. Verso 14: não negligencie o dom que você recebeu. Não negligencie o dom que você recebeu. E progrida, avance na fé e no ministério, sendo um exemplo vivo. No verso 16, Paulo então traz a Timóteo a vigilância pessoal, a necessidade de expor corretamente o ensino da palavra e a perseverar na palavra. Porque o ensino, a transmissão fiel da sã doutrina, tem um impacto profundo na vida da comunidade, na vida dos outros. Timóteo é chamado aqui a ser exemplo para os demais. Por isso Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Olhe para você, seja coerente, seja íntegro, seja santo, seja um exemplo para que o que você prega
também possa ser demonstrado sem as suas palavras. E ensine a doutrina. O foco para Timóteo não era só pregar, mas era também ensinar, para edificar a igreja, para transformar a igreja. Por isso, meus irmãos, a relevância do ensino para a igreja hoje, como elemento central, ela tem alguns aspectos importantes que eu quero colocar aqui para os irmãos diante daquilo que nós já vimos na exposição do texto bíblico. O primeiro deles é que o ensino é o guardião da sã doutrina. O ensino é o guardião da sã doutrina. Temos vivido um mundo de relativismo moral. Temos vivido um mundo de relativismo, inclusive da nossa própria fé. A igreja tem sofrido pressões para se adaptar às tendências culturais. Temos sofrido pressões para nos adaptarmos às coisas que o mundo tem colocado como sendo hoje as tendências que nós devemos seguir. E por conta disso, tem proliferado falsos ensinos, falsos ensinamentos. Mas o texto bíblico nos chama a atenção para nos afirmar que o ensino da sã doutrina, e a igreja é a guardiã do ensino da sã doutrina, esse ensino protege a igreja. Esse ensino oferece um alicerce firme para que a igreja continue fiel às Escrituras, para que os crentes em Cristo, para que a igreja sejam protegidos dos erros que nos desviam da verdade. Por isso deve ser prioridade nas nossas comunidades de fé a pregação e o ensino fiel às Escrituras. Vocês celebram nesta manhã a formatura, depois de um período de ensino, de curso, de treinamento. Isso é bênção de Deus, porque com isso a igreja está preservando a sã doutrina. Outro ponto importante que nós entendemos aqui, nessa relevância do ensino para a igreja, é que o ensino transforma a vida de quem ensina e de quem é ensinado. Porque para quem ensina, nós precisamos ter uma vida coerente com aquilo que ensinamos. Para quem ensina, nós devemos ter uma vida sempre alimentada pela palavra de Deus. Por isso nós não podemos nos abster da palavra de Deus. Não é possível um líder que ensina não se dedicar à palavra, não se dedicar à leitura, ao aprofundamento da palavra de Deus. O ensino transforma a vida de quem ensina. O ensino transforma a vida dos membros, porque conduz a um crescimento espiritual, porque conduz a uma maturidade em Cristo Jesus e porque conduz à santificação. É o ensino da palavra que conduz a igreja a ser santa. É o ensino da palavra que conduz a igreja a estar se apresentando diante de Deus, pura e imaculada. O ensino transforma, o ensino muda. Terceiro ponto importante dessa relevância para o ensino da igreja, com base no texto exposto, é que o ensino é ferramenta de discipulado. Porque, irmãos, a instrução que recebemos aqui, ela não é apenas uma instrução teórica, mas ela é uma instrução que molda o caráter. Ela é uma instrução que molda a nossa prática de vida. Vejam Jesus. Jesus discipula os seus discípulos por meio do ensino. Tudo que Jesus trabalha com os seus discípulos, com os seus seguidores, é ensinando-os. O ensino, ferramenta do discipulado. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está orientando Timóteo para que Timóteo tenha condições de que, com paciência e aplicando o ensino da palavra, possa instruir aquela congregação. Portanto, irmãos e irmãs, o ensino conduz a que cheguemos à semelhança de Cristo.
O ensino conduz para uma posição em que nós nos parecemos cada vez mais com Cristo. Não desprezem o ensino, porque o ensino é ferramenta de discipulado. A IPI do Brasil é uma igreja de 121 anos. E nesses 121 anos, ela só cresceu, ela só se desenvolveu por intermédio do ensino. Qualquer outra prática mirabolante, qualquer outra prática, talvez até maluca e alucinada, elas não perduraram. Só perdura, só tem consistência e coerência por meio do ensino da palavra de Deus. Nós temos vivido, eu sei que isso não acontece aqui em Bauru, na primeira igreja, mas a gente tem vivido em outras igrejas, especialmente na minha igreja, aquele entra e sai de pessoas, que são de uma comunidade, são de outra, e não conseguem se adequar lá, não conseguem se adequar aqui, e fica aquele trânsito, porque muitas vezes as pessoas querem ouvir alguma coisa que lhes afague o coração, e há uma procura, há uma necessidade de ouvir uma palavra que agrade aos ouvidos, uma palavra que massageie o seu ego, e por isso nós temos um trânsito muito grande, porque não tem havido o discipulado. O discipulado é fundamental para que as pessoas amem a igreja, para que as pessoas permaneçam na igreja, para que as pessoas se dediquem à igreja, para que as pessoas se envolvam com a igreja. E eu louvo a Deus por esta igreja. O censo da IPI do Brasil que nós divulgamos esse ano demonstrou que a primeira igreja presbiteriana independente de Bauru hoje é uma das maiores igrejas da nossa denominação. E isso tem a ver com o ensino que os irmãos pregam e ministram aqui neste lugar. Glória a Deus por isso, porque é ferramenta de discipulado. Por isso devemos investir, sim, no ensino da palavra, discipulado, para que a igreja possa crescer e se desenvolver. Mas o outro ponto que nós temos aqui é que o ensino, ele não transforma apenas a vida dos membros da igreja, mas o ensino tem um impacto em toda a coletividade. O ensino tem um impacto em todo o entorno. O ensino tem um impacto na cidade. A cidade é transformada pelo ensino. Porque quando nós recebemos o bom ensino da palavra de Deus, nós nos tornamos resilientes às pressões que vêm sobre nós, e com isso nós mostramos para a sociedade quem nós somos em Cristo Jesus. Qual é a razão da nossa fé? Por que cremos e como cremos? E isso é fundamental, porque a igreja se torna de fato pelo ensino sal e luz no mundo. E a igreja influencia a sociedade, a igreja transforma a sociedade. O ensino deve ser capacitador para que a igreja evangelize, para que a igreja transforme o ambiente em que ela está inserida. E assim, queridos irmãos, eu concluo dizendo que nós temos um árduo trabalho pela frente. E que a primeira igreja presbiteriana independente de Bauru possa ser um exemplo para a IPI do Brasil, possa ser um exemplo para as nossas igrejas, para outras denominações, para que, de fato, como uma igreja relevante, ela tenha um ensino bíblico relevante. Pastor, o que é ensino bíblico relevante? É fazer com que a verdade eterna da palavra de Deus seja contextualizada no mundo que nós vivemos hoje, sem comprometer a sua mensagem, sem negociar os valores do Evangelho, relacionar os princípios bíblicos com os desafios atuais, com a ética atual, com os relacionamentos atuais, com a política atual, com a justiça social atual. Esse é o ensino bíblico relevante que a igreja precisa ter e precisa levar para a sociedade. Esse ensino também nos transforma para que nós possamos também formar novos mestres. A igreja precisa de mestres. O ser mestre é um dom.
É um dom do Espírito. E a igreja que vive no Espírito, influenciada pelo Espírito, dinamizada pelo Espírito, a igreja precisa formar mestres, professores, dedicados ao estudo profundo das Escrituras e dedicados à exposição profunda das Escrituras. E uma igreja, um desafio, igreja que persevere no ensino. Que não seja um evento, que não seja uma tarefa esporádica, que não seja algo que acontece de tempos em tempos, mas como Paulo instruiu a Timóteo aqui no texto, persevere nesta doutrina, mantenha um compromisso fiel, apesar das dificuldades. O verso 16 finaliza destacando que o ensino correto é vital para a salvação, para o crescimento espiritual, tanto de quem ensina quanto da igreja. Portanto, num mundo tão complicado, num mundo tão confuso, espiritualmente confuso, doutrinariamente distorcido, a igreja precisa priorizar o ensino bíblico. O ensino deve ser o centro do culto e do discipulado. A igreja precisa treinar líderes que sejam capacitados, que vivam e ensinem de forma coerente. E a igreja vai transformar vidas e vai transformar a sua comunidade pela fidelidade ao Evangelho. O ensino não apenas mantém a igreja no caminho correto, mas o ensino também prepara a igreja para cumprir a sua missão de glorificar a Deus e transformar o mundo por meio de Cristo. Nós anunciamos o Cristo vivo, o Cristo real, o Cristo que está presente. Ele é o nosso ensino, a palavra de Deus que transforma o coração do homem, que muda a humanidade. Que Deus possa abençoar os irmãos, que os irmãos que estão concluindo essa etapa do curso do Centro de Estudos John Knox, essa igreja, que vocês possam olhar para o ensino como algo que transforme a vida de vocês, mas que também transforme a comunidade, transforme a sua família, transforme os seus colegas, os seus amigos, transforme esta igreja, transforme essa cidade, pelo poder que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.